Olá, estamos começando aqui mais um Culturando Alemanha, que é uma série de entrevistas com as brasileiras que moram na Alemanha. E hoje nós vamos conversar com a Nice Brasil, que eu já aproveito para agradecer por ter aceito o convite. Tudo bom, Nice? Gratidão. Oi, Arlete, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, muito honrada por estar aqui e muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gratidão, Gratidão. A Nice, ela é cantora, atriz, compositora, produtora musical. Ela nasceu em São Paulo e desde criança teve muito contato com a música. Marcou presença em diversos projetos e festivais de música na Europa. Mora na Alemanha há 30 anos e esse ano comemora 20 anos de carreira. Está com uma agenda recheada de apresentações por diversas cidades. Parabéns, parabéns pelos 20 anos, Nice. Obrigada, Arlete. Eu vou começar perguntando da tua infância e da tua adolescência. Como foi essa fase? Como foi esse contato com a música? Bom, minha adolescência, primeiro a minha infância, eu acho que foi assim, como a infância de muitas brasileiras, né? A gente adora cantar desde criança. E a gente ouvia muita música em casa, mamãe cantava muito, e eu sou de uma família grande, né, eu tenho 5 irmãos, então a gente sempre brincava, e também brincava de cantar, e eu queria sempre ser cantora, queria que todo mundo aplaudisse, né, eu queria ser já, naquela época, musicalmente, assim, falando, eu já me sentia como uma cantora, né, quando a gente brincava de cantar. Bom, enfim, tive uma infância muito bonita, muito bacana mesmo, em São Paulo, com os meus irmãos, com a minha família. É claro que nós tivemos eu sou de origem humilde, mas mesmo assim a gente tinha mesmo assim, o que eu estou dizendo, aquela união gostosa, né? E música era um ponto de comunicação entre a gente. Depois da minha adolescência, eu fui convidada para fazer teatro infantil, e a partir daí, aí eu percebi que realmente a música era mesmo a minha coisa, né? Era o meu talento, era o meu dom, era o que eu gostava mesmo de fazer e que eu gostaria de fazer na minha vida. Eu trabalhei em teatro infantil, em musicais infantis, e nos musicais a gente, claro, cantava todas as composições. Trabalhei com Dulcimar Vieira e Nelson Machado, dois grandes diretores e autores de teatro de São Paulo. Aliás, essa peça que eu participei, esse musical, ganhou prêmios em São Paulo, e foi um período muito bacana. Bom, depois disso, né, da minha adolescência, aí é assim, é claro que eu já queria continuar na carreira musical, mas mamãe foi contra, ela queria que eu estudasse, que eu continuasse fazendo minhas coisas, assim, para ter uma profissão direito, né, que todo mundo acha assim, você é artista, tudo bem, mas o que você faz, né? As pessoas perguntam assim, como se a arte não fosse uma profissão, mas é uma profissão. E, bem, já naquela época não era, assim, levada nesse aspecto, e por isso também, então, eu estudei ciências, fui professora, dei aula de matemática, trabalhei em RH, e a música eu sempre fazia como hobby, né, com os meus colegas de faculdade e colegas de infância, a gente sempre se encontrava e fazia música. Eu só fui levar a sério mesmo essa coisa da música muito mais tarde. Não estou te ouvindo, Alete. Desculpa. Eu estou com uma publicidade aqui. Agora. Uhum. Como que foi essa mudança para a Alemanha? Bom, a mudança para a Alemanha foi tranquila, na realidade, né? Porque eu vim aqui primeiro, na Alemanha, para estudar, porque assim, sempre gostei muito, né, de estudar, e também sempre gostei muito de línguas, né? Música e línguas sempre foi a minha coisa, o meu tema. E eu vim para cá para estudar alemão, porque eu já estudava alemão também em São Paulo, e eu vim para cá para estudar e queria voltar.
E eu fiquei realmente um ano aqui, conheci muita gente, um pessoal muito bacana, e justamente já fui entrando na área musical. Conheci muita gente da parte musical. Tinha uma escola de samba naquela época aqui em Baden-Württemberg, que eu também já comecei a participar das atividades da escola de samba. Tudo foi um período muito bacana. E depois eu acabei voltando para o Brasil, fiquei ainda um ano no Brasil e tal, e depois é que eu acabei vindo para cá de novo. Aí eu conheci o pai dos meus filhos e me casei e fiquei aqui na Alemanha. Mas foi uma transição assim tranquila para mim e foi uma surpresa assim porque aqui na Alemanha, na Europa, as pessoas dão muito valor para o talento artístico, né? Coisa que no Brasil é feito como é visto como uma coisa assim natural, né? Quando se fala aqui na Alemanha, selbstverständlich, mas aqui não. Então eu achei muito bacana isso. E as pessoas já perceberam, puxa, você, né, já me elogiaram o meu modo de trabalhar e tudo, e já queriam que eu trabalhasse com eles, assim, e foi aquela troca, aquela coisa gostosa, sabe? E daí para cá, eu digo agora 20 anos de carreira, mas na realidade eu tenho quase 30 anos. Assim que eu cheguei na Alemanha, eu já comecei a trabalhar com música, só que naquela época, como eu não fazia profissionalmente, eu não conto esse tempo como tempo profissional. Mas profissional mesmo, né, oficial, são 20 anos, mas já desde aquela época eu já fazia música, foi início dos anos 90. E quando eu cheguei aqui, a gente trabalhava na escola de samba, então não era assim, bossa nova, jazz, o que eu faço hoje. Era muito popular, a gente fazia música popular brasileira, samba enredo, marchinhas, batucadas, a gente cantava em bailes, carnavais, então eu tenho um material também incrível daquela época, então tinham muitos shows com show de dança também, com as dançarinas, com todo as fantasias de carnaval, então era uma coisa assim fantástica, né, que eu nem pensei que ia fazer, porque na realidade eu pensava em fazer uma outra coisa musical, né, estava mais a fim de fazer bossa nova tal, né, e eu cheguei já com essa turma, tá, todo mundo, vamos lá, e eu comecei a conhecer também uma porção de músicas que eu não conhecia, porque na realidade essa música da Bahia, axé, tal, não tocava em São Paulo, né, eu sou de São Paulo, então eu fui conhecer Daniela Mercury, todo esse repertório eu fui conhecer aqui, e foi muito bacana, eu gostei bastante. Eu falei, pô, que música legal e tal. E aí fomos, né? Fizemos vários bailes, na Europa toda também, na Suíça, na Itália, fizemos vários bailes. E foi muito bacana. E depois eu saí da escola de samba e comecei a trabalhar com uma banda minha mesmo. E também continuei fazendo essa música por um tempo. E depois aí eu senti a necessidade de fazer um outro tipo de música, né? Já estava mais afim de fazer a música que eu queria mesmo. Pensei, poxa, essa música é muito bacana, muito legal, mas assim, eu queria fazer uma música que as pessoas sentassem e me ouvissem, sabe? Porque quando a gente canta. Isso, porque quando você canta em baile, então você se prepara, você faz aquele trabalho legal, dança, canta. Então, mas na realidade as pessoas estão ali preocupadas com elas, são mais assim, afins de dançar, se divertir e tal. É claro que é válido, adorei também. Mas a partir do momento da minha vida, eu achei que eu preferi me concentrar mais na minha carreira musical, né, numa coisa mais vou dizer, profissional, numa outra, como é que se fala, como se fala, num outro nicho, porque a música tem... Mais alinhada com a sua mais essência. alinhada com a minha essência, isso, justamente, obrigada, definiu bem. Isso. E você, deixa eu só entender uma coisa, você chegou na Alemanha, já começou a ter esses contatos, começou com apresentações, Sim. Mas quando foi seu primeiro álbum, produzido por você mesmo? Bom, então, foi aí depois dessa troca, né, quando eu percebi, falei, não, isso não me faz mais feliz, né, foi uma coisa assim foi um insight, né, que eu tive, que eu estava lá no palco, a gente estava fazendo um carnaval em Erlangen até, e tinha uma grande sociedade brasileira lá, e nós fizemos um carnaval grande e tal, e naquele momento que eu estava em cima do palco, as pessoas dançando, cantando, eu pensei, que bacana, muito legal isso aqui, me faz super bem, mas não é isso que eu quero continuar fazendo. E a partir daquele momento, eu decidi para mim que não ia mais fazer isso, e já procurei meios, comecei a procurar um pessoal que fizesse a música que eu queria, comecei a pesquisar repertório que eu queria fazer, e nesse meio tempo, não sei se por coincidência ou não, dizem que não existe coincidência, né? Eu encontrei um amigo, um pianista de Pforzheim, nós somos amigos há muito tempo, e ele falou, e aí, né, como é que é? Vamos gravar o seu disco? E naquele momento, assim, eu estava
totalmente nesse tema. Eu falei, claro, eu falei, vamos sim. Fiquei assim, ele falou, tá bom, então a gente fica em contato e tal. E depois de poucas semanas eu mandei o repertório para ele fez os arranjos para mim, e achamos também outros músicos que estavam a fim de participar do projeto, que é muito importante também aqui, as pessoas querem saber quem está fazendo, com quem você trabalha, qual é o teu repertório, então não é assim que todo mundo quer fazer, sabe? Isso Sim. também foi meio difícil também, porque eu também não era conhecida, então as pessoas querem saber quem que é essa pessoa, com quem que ela trabalha, né, ter uma referência, nenhum músico aqui vai trabalhar com você porque só você é cantora, só porque você é brasileira, né, não é isso? Lógico, lógico. Então, foi uma coisa também interessante para mim, né, conhecer as pessoas assim de uma forma musical séria, né, porque isso é sério, não é sentar num bar e você canta uma coisa e depois vai cada um para o seu lado, não é. Já é uma coisa que as pessoas querem se conhecer, qual a sua essência musical, do que você gosta, o que você ouviu até agora, com quem você trabalhou até agora, quais são as suas intenções musicais. Então, tudo isso tem um peso na hora que as pessoas decidem participar do seu projeto. E, e nisso eu encontrei as pessoas certas para gravar esse disco. Em 2008 foi o meu primeiro disco, o disco se chama Meu Caminho, que foi esse Ótimo. Projeto aqui. Eu tenho até uma flyer aqui, preparei para mostrar para vocês. Sim, lindo. E aqui está a banda toda, que aqui, aqui sou eu, estou ao contrário. Aqui Sim. É o Jochen Feust, é o nosso saxofonista, e depois nós temos aqui o Franco Petroca, que ele é um baixista muito virtuoso e também violinista. Depois desse trabalho nós fizemos um duo, um disco em dueto, e esse é o baterista, cadê ele? Esse é o pianista, o Holger Engel, que também arranjou todas as músicas, e esse do meio aqui é o Dirk Schilling, que ele trabalha até hoje comigo também. Nossa, todos alemães. Todos alemães. O Franco é italiano e os outros são alemães. Né? E eu trabalhava muito com pessoas alemãs e eu gostava bastante. O pessoal era muito curioso, assim, porque o meu repertório sempre não foi assim muito, não era um repertório que todo mundo conhece, era bossa nova, mas não era uma música que todo mundo conhece. Então eu peguei, nesse meu primeiro disco, por exemplo, eu tenho Ari Barroso, eu tenho Pedro Caetano, Haroldo Barbosa, são compositoras da época de 50, 60, né? Não são assim, tantas. O pessoal conhece muito Jobim, conhece um pouco de Noel Rosa, bem pouco, mas muito Jobim, Gilberto Gil, Chico Buarque, João Gilberto, que foi muito que foi muito conhecido aqui, mas esse pessoal assim, Ari Barroso, Nelson Cavaquinho, todo esse pessoal não conhecia. E eles se apaixonaram pelo repertório, e isso também foi muito legal para mim, que eles adoraram e fizeram com muito gosto o disco. Muito legal, bacana mesmo. Aliás, esse álbum está completo eu carreguei ele no YouTube, está completo, dá para ouvir. Ótimo. E me diga uma coisa, você nas apresentações canta sempre em português ou pode ter também português e inglês? Eu sempre põe uma música em inglês no meu repertório. Aqui eu coloquei, aliás, até 2 músicas. Eu tenho uma música do Duke Wellington, que eu adoro, que é In a Sentimental Mood. É um original, é um jazz standard, que o Holger Engel arranjou para nós como samba. Tá muito bonito, tá online, dá para vocês ouvirem. Tá. E também tem o Fly Me to the Moon, que é um standard também, jazz standard bem conhecido, que todo mundo conhece, né? O Sinatra gravou, todo mundo gravou esse Fly Me to the Moon, tenho aqui também, 2 títulos em inglês. Ah, lindo. E também, desculpa, mas aí também, quando nós fazemos apresentações também, às vezes tem alguma coisa em espanhol, já fiz uma vez um show só em italiano, assim, variado. É diversificado, você trabalha também em outros idiomas. Você tem muita facilidade, Sim. Né, nisso? Muita facilidade. Tem línguas, né? Então, combina total. Mas o que eu gosto mesmo, para dizer a verdade, o que eu gosto de tudo que é musical, mas o que eu gosto mesmo é da música brasileira, né? Exato. Cantado em português. Né? A sonoridade é diferente, né? E como que funcionam os festivais musicais na Alemanha? Como se inscreve? Onde são feitos? Quem que promove? É o setor público, é o setor privado? Como que funciona? Não, eu só posso dizer dos jazz, festivais de jazz, né? Porque também tem outros tipos de festivais com outro tipo de música, mas os outros tipos de música eu tenho pouco contato agora. No passado eu tinha mais, mas agora mais com o pessoal do jazz.
E muito pessoal do jazz, aqui nós temos clubes que realmente é o trabalho deles, né, que é o job deles, quer dizer, é como uma empresa, tá, que promove esses festivais, e eles recebem dinheiro do Estado, recebem subvenções, e eles mesmos procuram os artistas que vão interagir nesses festivais. Também existem outro tipo de festival, por exemplo, festivais que acontecem nos estados, por exemplo, nas cidades, vamos supor agora no estado de São Paulo, vamos supor que seja São Paulo. É uma agência de artistas que faz a seleção dos grupos que vão tocar no festival, quando é estadual, normalmente é assim, através de uma agência. E quando é uma coisa particular, que é como isso que eu estou dizendo, assim, por exemplo, é um clube, é um centro cultural, onde já existe um grupo de pessoas que organizam, então a seleção é feita ali particular, por aquele grupo, né? Mas o importante é sempre, assim, quem quer participar de um festival, também apresentar o trabalho num jazz club, ele pode escrever direto para o jazz club. É relativamente fácil. Você entra no website e você procura lá a pessoa responsável, né? E escreve um e-mail para ele, é o melhor e-mail. Ou se não, você escreve para mim. Ótimo, tem uma agência, né? Isso, é isso que eu quero dizer, que nesses anos todos que eu organizei meu trabalho, eu não sou só cantora, eu também sou empresária, e toda a parte organizacional dos meus projetos eu mesma que organizei, todas as minhas turnês, e do começo ao fim, quer dizer, eu tenho muita experiência, muito know-how em organização de turnês, e também eventos, no passado eu mesma promovi eventos, e com essa experiência toda que eu tive, na época da pandemia, eu pensei, eu preciso de uma coisa complementar, tal, porque para dar aula foi assim, não podia mais dar aula, principalmente de canto, né, as pessoas tinham medo, e também trabalho não tinha, né, eu pensei, puxa, eu preciso achar uma coisa complementar para fazer e tal, e esse meu projeto de TNB Agentua já é uma coisa de muito tempo, eu sempre chamei a minha organização de NB Agentua, sempre, só que não existia assim, de verdade, né, quer dizer, existia só para mim. Aí eu pensei, sabe de uma coisa, eu vou oferecer para os meus colegas, porque eu acho muito bacana eu poder apoiar as pessoas, eles acharem, terem oportunidades. E também, assim, é um trabalho que eu acho, assim, eu faço não só porque eu quero vender o grupo, mas eu quero dar oportunidade para as pessoas mostrarem o trabalho delas. Porque com o desenvolvimento do meu trabalho, eu também percebi que é assim, né? Quando você tem um nome, é fácil você entrar nos clubes, é fácil você entrar nos festivais. Mas tem muito grupo que realmente tem um trabalho super profissional, é muito bom, só que não tem nome ainda. Então, para essas pessoas, é muito difícil mostrar o trabalho delas. Então, justamente essas pessoas que eu quero ajudar, sabe? E para propagar esse trabalho de pessoas ainda desconhecidas, né? Mas é claro que tem que ter um nível bom, né? E poder dar uma força, e não só o aspecto de trazer a pessoa para cá para mostrar o trabalho dela, a minha intenção também com a agência é fazer um intercâmbio. Por exemplo, eu trago um grupo do Brasil, aqui na Alemanha, e em contrapartida, esse grupo que mora no Brasil pode contactar, ajudar a contactar um evento, num evento no Brasil, para esse grupo, para um grupo daqui e para lá, por exemplo, né? Então, eu estou pensando assim, no intercâmbio, sabe? Não só aqui na Europa, mas, assim, para mim, quanto maior a dimensão, melhor, para os artistas também, né? E é isso. Quanto maior o alcance, melhor para todo mundo. Melhor, né? Melhor, isso. Então, é claro que tem tudo, que também tem uma estrutura, né? As pessoas precisam preencher um certo critério, né? Que eu já tenho como é que se fala? Me desculpa, às vezes foge a palavra em português. Já um formato, né? Já tem Isso, eu já tenho um formato, um padrão na cabeça e no papel, porque nesse meio tempo eu já estabeleci algumas coisas para minha agência, que são projetos que eu quero ajudar, também projetos femininos, eu gostaria muito de apoiar as músicas brasileiras, porque eu sempre, com esse trabalho do Booking, eu visito muito a página de outros clubes e vejo o que está rolando, quem está tocando e tal, e eu sempre vejo que a maioria dos grupos são grupos masculinos, tem muito homem na parte musical. Eu acho que isso não é um fenômeno só do jazz, eu acho que é um fenômeno
tudo, porque música é uma parte, assim, que ficou muito masculinizada, né? Tá. Então, eu acho que está na hora de nós mulheres mostrarmos mais a nossa musicalidade, a gente ter mais chance de mostrar, né? Ocupar mais Porque espaços, né? ocupar mais espaço, ocupar mais Perfeito. espaço. E E também digo, nesse, uhum. desculpa, Diga, diga. E também, e eu queria aproveitar para dizer também que nesse trabalho de intercâmbio, nesse trabalho de apresentação, de turnê, organização de turnê, etc., eu também estou pensando, não estou pensando, estou também trazendo pessoas, por exemplo, que querem lançar um livro, eu posso organizar leituras em salas, lançamento de livro, um pequeno artista que tiver o seu trabalho para expor e tenha vontade de expor o trabalho, também para organizar uma pequena vernissage, Belisar, você tem esses né? contatos. Isso, tenho contatos, então eu acho que seria bacana, né? Porque isso também dá para combinar com música, né? Você apresentar um Sim, livro, dependendo do tema, sim, combinar o tema com uma música, não sim, dá para fazer sim, uma coisa bem bacana. Eu sim. acho que todo mundo, você fala, todo mundo tira proveito disso, porque Exato. o autor gosta, o músico também gosta, o público gosta, então é uma coisa perfeita, né? Uma combinação perfeita. Perfeito. São expressões artísticas diferentes, mas que podem Isso, ser apresentadas no mesmo momento e todo mundo uhum, ganha, né, nisso. Isso é isso, importante. Isso é justamente, importante. é. E diga uma coisa, esse formato de você receber artistas, ele tem um pacote, ele inclui o quê? O recebimento, a acomodação, como é que funciona? Só para ter uma ideia disso, para a gente falar. Bom, a organização da turnê é completa, tá? Se um artista contrata a minha agência, ó, eu quero levar minha banda, né? Ou, ó, eu vou sozinho, eu quero que você me arrume uma banda aí. Ou se Tá, não, olha, eu quero levar minha banda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é saber, eu preciso de todos os dados da banda, e depois que eu tiver os dados, eu vou ver aonde esse trabalho combina, quais os tipos de clubes, porque tem clube que, por exemplo, gosta mais de Latin, outro que gosta mais disso, mais daquilo, então dá uma analisada onde eu posso oferecer o trabalho. Eu faço o booking, tá? Isso quer dizer, eu ofereço, e a partir do momento que a pessoa contrata a banda, a, a banda já tem toda a estrutura de vir para cá. ah, tá Porque na certo. contratação já é organizado juntamente com o trabalho musical, também a viagem do músico Tá. e toda O alojamento, a o acomodação, alojamento, tudo, né? acomodação, Quarto, catering, tudo, tá tudo. lá, tá certo. Então, é completo, é um negócio completo. Quando o músico fala, me contrata, quer que eu faça, ele não precisa se preocupar mais com nada. Normalmente, Perfeito, perfeito. Eu vou é. deixar depois na descrição do vídeo o site da tua agência, tá Uhum, bom? tá, Porque com aqui na prazer, entrevista Arete. está aparecendo o teu endereço do Instagram, mas o site não. Então eu vou colocar na descrição do vídeo depois o site, Tá, eu tá tenho bom? um site da agência e também tenho um Instagram da agência, Isso, né? coloca os dois na descrição, Isso, tá tá bom? ótimo. E diga uma coisa, como que funciona esse mercado de música na Alemanha? As pessoas consomem CD ainda? Estão todas as plataformas musicais? Como que está esse mercado? Olha, nós procuramos ainda vender CDs, porque a gente ainda tem CDs, né? Aliás, esse final de semana também nós tivemos concertos, eu levei os CDs, mas na realidade as pessoas não estão querendo assim. Eles estão consumindo mais nas plataformas digitais, né? E para Tá, nós também não é muita vantagem, porque eu gosto muito de vender CD, claro. A melhor oportunidade nossa como banda, né, é de faturar um pouco além, vendendo CDs, mas tá diminuindo bastante. As pessoas estão ouvindo muito nas plataformas e é isso. estão migrando para a plataforma mesmo, né? Uhum, Estão migrando. Porque é. talvez assim, em algum evento seja mais adequado levar um CD para vender, mas no Sim, geral, isso. É sempre bom levar porque um ou outro sempre compra, né? Mas não sim, é mais tão forte como antigamente. sim, Não é mais. sim. Uhum. Onice, qual que é o teu último álbum? Quando que você lançou o último? Bom, o meu último é o Minhas Raízes, eu lancei em 2020, foi pontualmente com a pandemia. Eu Nossa, lancei em fevereiro de 2020, em março, a gente já tinha uma turnê, tudo já organizado para
para fazer o release, e aí foi tudo cancelado e tal, 2020. E o meu próximo já está pronto, está saindo agora, ele se chama Bonita, e vai ser um lançamento digital, eu vou fazer, no começo só um lançamento digital, e depois, talvez, aí eu vou lançar em físico, mas no momento eu estou querendo lançar só digital. Só digital. E normalmente, quando você faz lançamento de um álbum, você se apresenta em quais cidades da Alemanha? É sempre variado, né? Variado. Nós, por exemplo, agora nesse final de semana nós estivemos no norte da Alemanha, estivemos em Berlim, Potsdam, em Hannover, mas eu já tive aqui vários também em Frankfurt, sul da Alemanha, na Bavária, em várias cidades. Em Baden-Württemberg, que é um outro estado também, em vários estados, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, tem vários, é sempre diferente, assim, o lugar, dependendo, é claro que quando a gente organiza uma turnê, eu organizo de uma forma, assim, que os concertos sejam um perto do outro, que a gente não tenha uma coisa de viagem, um deslocamento muito grande. Então, como essa última vez, nós tivemos 3 concertos, assim, num raio de 100 quilômetros, mais ou menos. Então, até dá, né? Mas eu já tive turnê que nós rodamos 5.000 quilômetros. Isso foi em 2018, 5.000 quilômetros. Nós tivemos vários concertos na Suíça, depois tivemos aqui, fomos para a Itália, foi assim, nossa, foi uma loucura. E a gente de carro, assim, foi lindo, foi uma delícia, mas cansativo. Porque a logística, né, é muito importante. A logística você tem que estar bem para se apresentar, tem uma performance importante, né? Isso, a gente tem sempre assim, no meio, assim, um off day, né, um dia que a gente descansa, né, e é muito legal também. E importante, super importante, porque todo dia não dá, né? Mas é uma coisa muito bacana. É gostoso. É gostoso. E nessa celebração aí de 20 anos de carreira, você tem previsão de vir ao Brasil esse ano? Tem algum projeto aí? Bom, projeto musical eu estou organizando para o próximo ano, para 2024, né, no Brasil. Agora, 2023, eu não tenho muita coisa organizada no Brasil. Eu tenho o lançamento aqui na Alemanha, do meu álbum Bonita, vamos fazer um release, depois, no outono, nós vamos começar com a apresentação, porque esse meu último álbum, eu gravei com o pessoal dos Estados Unidos, o pianista Klaus Müller, o baterista Portinho, eles moram em New York, então não dá para a gente organizar uma coisa rapidinho, mas para o outono nós queremos apresentar o nosso trabalho, né? Vamos apresentar algumas datas aqui na Alemanha e algumas datas na Itália. Na Itália, que legal. Vai para a Europa, que lindo. E diz uma coisa, uma curiosidade, Nice, como é que você cuida da sua voz? Quais são os seus cuidados, a sua rotina? Bom, simples, é um pouco simples, né? Bom, eu procuro não gritar, não falar muito alto, não gritar, e não tomo nada assim muito gelado, e faço os meus exercícios, não preciso de muitos exercícios, faço 5 minutos, 10 minutos por dia de exercício, e é isso. E quando vai se apresentar, intensifica os exercícios ou é a mesma? Sim, não, intensifica os exercícios, sim. Assim, no dia a dia, é isso que você está falando, esse é o dia a dia, mas os dias que no dia que eu vou apresentar, assim, uma vez por semana, eu tenho sempre os meus exercícios que eu faço, que são mais intensivos, né, com a voz. Né? Entendi. E você tem preferência por uma apresentação em espaços mais intimistas, espaços com mais público? Como que é a tua emoção, assim, quando você participa de uma apresentação? Eu gosto desses dois cenários que tanto aquele íntimo, que nós já tivemos também esse final de semana justamente assim, dia foi um concerto num teatro grande, relativamente grande, então o pessoal estava meio longe, mas tinha tanta gente assim, então a gente sente aquela energia vindo para a gente, né, aquela coisa gostosa, é lindo. E no dia seguinte nós fomos para um clube pequenininho assim, mas estava tão cheio.
Estava tão cheio, né? E o pessoal se sentado pertinho, assim, da gente, né? Muito legal também, foi muito gostoso. Eu adoro os dois cenários, eu adoro. Foi muito legal. E depois do show, como que funciona? Pode te visitar no camarim, pode conversar com você? Como é esse fluxo de apresentação? Bom, depois do concerto, normalmente eu fico sempre com o público. Eu fico sempre Ah, no que público já. lindo. Já fico conversando com as pessoas, porque é legal, a gente já trocando aquela energia, as pessoas estão se preparando para ir para casa, mas estão assim, né, querendo ir, não querendo, porque é, é um- é uma, é uma emoção, assim, bem forte, né, aquela ligação Está forte, ressoando ainda, né? Está está ressoando. ressoando ainda, então, tanto para nós músicos quanto para o público, acontece isso, esse fenômeno, e a gente tem que primeiro se desligar, né? Conseguir se Sim, desligar, sim, sim. conseguir se despedir. E é sempre uma coisa muito bonita, né? Muito. Então, no final, eu sempre fico com o público, porque seria horrível ir direto para o camarim quando voltar não ter ninguém, né? Exato. Então, eu sempre fico assim, ainda aproveito aquela energia, aquele amor que está ali, né? É, aquela E conversa. vibração, né? É um Isso, aquela alimento, né? vibração, isso, é um Movimento. alimento, isso. Aí o pessoal, a maioria, assim, quem compra ainda CD, vem para mim para eu assinar, e a gente tira foto junto, conversa um pouco, cada um conta um pouco de si, ou fala sobre o concerto, o que sentiu. Às vezes eu ouço coisas assim, que eu fico assim, super feliz, penso que bacana, né? Porque eu tenho muito público, muitos fãs alemães, ou de outras nacionalidades, né? E eles adoram a música, eu acho assim uma coisa muito bacana que eles não entendem a letra e mesmo assim eles entendem o que eu estou falando, né? Sim, Eu sim. sempre faço uma pequena tradução, assim, explico um pouquinho sobre o que eu estou cantando e Ah, que depois eu canto, então as pessoas assim, entendem total aquilo e é incrível, né? Que legal. Essa introdução explicando o conteúdo da música, a letra, né? Isso é muito bacana. Uhum. Porque as pessoas É, acho que admiram muito a melodia, né? A música brasileira é muito admirada no mundo pela melodia mesmo, né? isso, para a melodia. Eu aproveito para contar do texto, porque também eu tenho um repertório assim, eu considero especial, porque eu canto somente coisas antigas, composições antigas, dos anos 50, 60 e 70, e Sim, as minhas próprias composições. sim. Então, anos 50, 60 foi aquela nostalgia, bossa nova, anos 70, 80 já estava mais aquela coisa de protesto contra a ditadura militar, tem muita coisa com dois sentidos, né? E tem muita coisa assim que a gente pensa que é uma história de amor, mas na história de amor coisa nenhuma, está falando sobre a coisa da ditadura. Então eu explico um pouco, né, ou sobre essa liberdade poética, né, onde o compositor na realidade ele botou umas palavras, na realidade ele quer dizer uma outra coisa, né? E eu explico um pouco o que ele quer dizer, e é bacana isso, eu adoro, e o pessoal também. Muito bom, muito bom. Querida, nós estamos encerrando o nosso horário, o nosso tempo. É uma delícia falar contigo. Quero ter a oportunidade de um dia assistir o seu show ao vivo e a cores. Seria um prazer te receber num concerto meu aqui, Arlete, seria ótimo, ficaria muito Gratidão, feliz. gratidão. Você gostaria de deixar algum recado, fazer alguma consideração final, contar alguma Bom, novidade? sim, contar, bom, agora eu já contei, né, que o meu trabalho está saindo, meu álbum Bonita. Aliás, estou preparando uma campanha para a gente arrecadar fundos para podermos financiar também a nossa turnê e, e prensar o disco. Eu vou lançar logo, logo no Instagram, para todo mundo ficar bem ligado. E quem puder nos ajudar, nos dar um apoio, ficaria muito feliz. E também para Ótimo. quem quiser, segundo o recado, quem quiser entrar em contato com a NP Agentua, para a gente trocar uma figurinha, falar que tipo de trabalho, que poderia ser apresentado, qual nível, me mandar material, né? Podem mandar, eu ouço com o maior prazer. Eu ouço tudo que me mandam, não é muito rápido, porque nos últimos tempos eu tenho recebido muito mesmo, muitos projetos, então eu ouço tudo e com calma, então às vezes demora para dar um feedback, mas não desanimem, eu entro em contato sempre. Então, manda para mim o material e eu vou, o maior prazer, ajudar, quem eu puder ajudar, mostrar o trabalho.
e dar um apoio, né, para nós mulheres, também para o pessoal, não é só para mulher, mas é claro que Claro, não só para mulher, mas também para as mulheres eu tô dando uma prioridade no momento, né? prioridade, exato, para que É, ocupe mais, tenha mais espaços com as mulheres representando as isso, músicas, né? Porque isso. o espaço ainda é muito masculino, né, Nice? Isso, o espaço ainda é muito masculino e eu quero também dar um recado assim para as pessoas que programadores de eventos que eles tiverem interesse num intercâmbio cultural, eu estou muito interessada em fazer parcerias, né, Ah, com o pessoal de clubes no Brasil, de clubes em outros estados, ou em outros países, para a gente fazer uma troca cultural, seria muito bacana. beleza. Recado dado. Obrigada. Gratidão pela presença, por compartilhar a tua trajetória, por contar a tua vida. E eu espero que a gente possa voltar aí para falar muitas outras vezes. Espero que a gente se veja em breve, né? E acompanhe minhas redes sociais. Eu estou sempre postando as novidades, né, do disco e os novos concertos. Tá, E quem tiver por aí, por perto, vai no meu trabalho e fala, eu vi tua entrevista. legal, ou, legal. ou de qualquer forma, eu ficaria muito feliz de encontrar vocês lá. Beleza. Gratidão imensa, Anice. Até a próxima. Até Grande breve. beijo, Alerte. Beijo. Beijo. Tchau. Gratidão. Gratidão.